muito bom dia. O Café com Política de hoje é com o deputado estadual, presidente do PSD em Minas Gerais, Cássio Soares. Obrigada, deputado, por estar aqui com a gente hoje. Eu quem agradeço, Letícia, Hermano, todos os telespectadores e ouvintes. O Hermano, repórter de política de O Tempo também, tá? Vai fazer essa conversa aqui com a gente hoje. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, deputado. Seja muito bem-vindo aqui ao Café com Política. Deputado, na próxima semana vai ter um encontro, né, da bancada do PSD. Queria que o senhor falasse um pouco o que vai ser esse encontro. É pensando em 2026 ou não? É só uma questão ali de alinhamento? O que vai ser e quem que vai vir aqui, né, para Belo Horizonte participar desse encontro do PSD? Letícia, o PSD Nacional faz semestralmente um encontro da sua bancada federal de deputados, que hoje são 45 deputados e deputadas federais, e escolhe um estado para fazer esse encontro. Neste semestre, Minas Gerais foi escolhida pela sua bancada, né, através do líder Antônio Brito, para acontecer esse encontro em Belo Horizonte, nos dias 27, 28 e 29. E nós vamos fazer aqui em Belo Horizonte, nesses dias, um encontro recepcionando não só os deputados federais da bancada nacional da Câmara dos Deputados, como também nós vamos receber também senadores da República, ministros, vamos receber também governadores que são do partido e prefeitos de capitais e cidades expoentes. Nós vamos receber aqui o prefeito Eduardo Paes, de Rio de Janeiro, o Topázio, de Florianópolis, né, o Eduardo Pimentel, de Curitiba, enfim, dentre outros tantos, o governador Ratinho Júnior, o presidente Gilberto Kassab, que estará aqui também. E nesses 3 dias são debatidos temas importantes, não só para o estado de Minas Gerais, como também para que a bancada possa defender no Congresso Nacional aquilo que a gente acredita ser melhor para a população brasileira e para a população mineira. Hoje, deputado, quais são esses temas, por exemplo, que atraem a atenção do PSD, aquilo que o PSD considera prioridade no Congresso, na Câmara dos Deputados? Hoje, o que é prioridade para o partido? Olha, superado a questão da reforma tributária, que foi uma questão muito defendida pela bancada também, muito trabalhada para entregar à população brasileira essa reforma tão importante, e nós estamos vivendo num tempo arcaico de legislação tributária no nosso país. Agora a bancada ela defende pura e simplesmente as questões voltadas para a segurança pública, que tem se tornado cada vez mais uma discussão da população, da comunidade, não só brasileira, mas como dos estados e dos municípios especialmente, e também o Sistema Único de Saúde como uma forma de entregar à população serviços melhores na área de saúde pública. Deputado, teve algumas mudanças ali na Assembleia, o senhor como líder, mudanças de comissões, de blocos. Como que o senhor vê essas mudanças? Isso mostra ali uma fragilidade, talvez, da base ali do governador Romeu Zema, que nos 2 primeiros anos ali, ele se mostrou, teve até uma relação ali um pouco mais amigável, não sei se podemos dizer assim, com o presidente Tadeuzinho, se agora mudou. Como que você avalia essas mudanças? Não, acho que naturais. Não houve nenhum tipo de rompimento, nenhum tipo de trauma. É um arranjo interno mesmo da Assembleia Legislativa. E nós tivemos ali um movimento do PL que preferiu se tornar bancada, é a maior bancada hoje de partido isolado, com 11 deputados estaduais, deputados e deputadas estaduais, e preferiram se tornar bancada. Nós ficamos como o maior bloco ainda, o Bloco Minas em Frente, como o maior bloco de apoio ao governo do estado. Tem ainda o outro bloco, Avança Minas, que também é um bloco de apoio ao governo do estado, e dessa forma seguimos adiante os trabalhos legislativos. Temos tido cotidianamente a participação da oposição dentro das atribuições que lhes são peculiares ali, de criticar, fiscalizar, cobrar, apertar, espremer o governo quando acharem necessário. E o presidente Tadeu Martins Leite, sempre com a sua conduta muito equilibrada, coordenando todo esse processo legislativo ali interno. O senhor acha, então, que não mudou algo ali na relação entre o governador e o presidente da Assembleia? Se mantém a mesma relação? Não, o presidente da Assembleia, o Tadeu, ele sempre de forma coerente, ele defende a independência do poder, né? Então ele puxa para si essa responsabilidade de que a Assembleia tenha a sua independência, a sua liberdade. E isso não significa que ele não apoie, que a Assembleia não apoie os projetos que são importantes para a população mineira propostos pelo governo do estado. A gente houve aqui em Minas Gerais uma troca, né, na coordenação política do governo de Minas Gerais. O ex-deputado Marcelo Aro, ele assumiu o cargo, está comandando, está à frente aí dessas negociações, e isso houve ali um impacto, uma mudança
que alguns avaliaram, alguns relataram até a nossa reportagem, algumas entrevistas que nós fizemos aqui, alguns temores que o Marcelo Aro, às vezes, entrasse nas bases dos parlamentares ou que isso pudesse interferir nas eleições de 2026. O PSD é um partido que hoje, em Minas Gerais, tem um senador, Rodrigo Pacheco. O Marcelo Aro pretende também ser candidato a senador, isso já circula aí nos bastidores da política. Hoje, como é que o PSD olha essa posição em relação ao governo, em relação ao secretário? Existe algum temor dessa disputa, que isso possa interferir? Como que é feito esse diálogo, deputado? Olha, de nossa parte, não. O que nós temos que levar em consideração é que nós estamos praticamente na virada do biênio, na metade dos nossos mandatos, um pouco além da metade. Mas nós ainda temos muito que trabalhar e devolver à população mineira resultados, trabalhos efetivos, e qualquer um que pensar eleitoralmente nesse momento está sendo irresponsável, no meu entendimento. Então, a relação do PSD com o governo do Estado, com o secretário Marcelo Aro, vai se dar em cima dos projetos apresentados na Assembleia Legislativa, em cima dos resultados apresentados pelo governo do Estado, para aquilo que a população mineira espera da gente. Acabamos de tratar de 2 temas importantes: segurança pública e saúde. Temos ainda em Minas Gerais a questão das estradas, que são outra questão de extrema relevância para Minas Gerais, já que nós temos a maior malha viária do nosso país. Então, tudo isso vai ser levado e colocado na mesa do secretário Marcelo Aro como prioridade do PSD, para que essa relação ela tenha como beneficiário a população mineira. Como que está essa relação com o novo, secretário ali de governo, Marcelo Aro? Teve essa mudança, o senhor já encontrou com ele? Como que tem sido ali a relação com os deputados no trato? Olha, eu tive diálogo pelo telefone e depois tivemos uma reunião conjunta dos líderes da base, os líderes de apoio ao governo do Estado, uma conversa muito franca, muito produtiva, mas dentro dessa linha. Nós estamos prontos para poder ajudar o governo, ajudar Minas Gerais, dentro daquilo que nós acreditamos. Ok. Deputado, uma das questões que a gente trata também aqui é do papel que o PSD pode ter nas eleições de 2026 no nível estadual, né? O partido tem sido alvo de, vamos dizer assim, de tentativa de conquistas de várias forças políticas, né? O próprio PT do presidente Lula tem no PSD uma aposta para nomes para que possa concorrer ao governo de Minas, tanto do senador Rodrigo Pacheco, quanto também do ministro Alexandre Silveira. Como é que vocês, no PSD, o senhor como um líder do governo Zema dentro da Assembleia, trata essa relação entre ser base do governo Lula e base do governo Zema, num momento em que o próprio governador e também o presidente têm mostrado uma disposição ali de antecipar um discurso eleitoral, um discurso de campanha? Como é que o PSD se vê no meio desse jogo todo aí? Olha, ser base aqui em Minas Gerais e ser base lá em Brasília são formas que o partido tem de colaborar com a realização das políticas públicas que nós acreditamos para a população. Então, é natural que um partido queira estar no poder, e no meu entendimento, estar no poder significa você implementar aquilo que você acredita. E o poder executivo é que tem mais condições de entregar essas políticas públicas, e que nós demos exemplos aqui, como na saúde, como na segurança pública, como na melhoria e benfeitoria das estradas. Então, aqui em Minas, nós somos base do governo do Estado, estamos ajudando o governador Romeu Zema a implementar essas políticas, cobramos quando necessário, não é um apoio cego de que se a gente enxergar qualquer tipo de equívoco por parte do governo, que nós não vamos apontar aquele equívoco. Você apontar erros também é uma forma de colaborar com o governo. E lá em Brasília já cabe mais ao ministro Alexandre, que é um representante do partido dentro do ministério do governador, do presidente Lula, me perdoe, de colaborar com o governo federal, assim como temos também o Ministério da Agricultura com Carlos Fávaro e o Ministério da Pesca com André de Paula. Então são formas que o partido tem de colaborar. E o partido sofre pressões, deputado? Pressões assim para... Qual vai ser o rumo do PSD em 2026? Vocês vão ter um candidato ou não vão ter um candidato? O presidente Lula já, inclusive, já externou, o desejo do senador Rodrigo Pacheco ser o candidato. Sim, o Pacheco é um dos nomes preparados para qualquer posto público colocado no nosso país, inclusive presidente da República, enfim. Já foi até cogitado isso nas eleições passadas, mas eu acho que as questões eleitorais têm que ser tratadas no momento adequado.
E conforme eu disse agora há pouco, nós estamos praticamente na metade do mandato. Nós ainda temos muito o que entregar à população, muito o que trabalhar para poder honrar aquela relação que foi criada há 2 anos atrás, quando das eleições passadas. Então, o resultado do que se dará daqui 1 ano e meio, 2 anos praticamente durante as eleições, eles vão ser tratados no momento adequado. Não adianta a gente querer apanhar fruta verde agora. O gosto, o sabor não vai estar pronto ainda para ser saboreado, né, degustado. Então, o que nós temos? Muito diálogo vai acontecer. É óbvio que o PSD hoje é o maior partido em número de prefeitos consolidados em Minas Gerais. Somos 142 prefeitos e prefeitas em Minas, dentre eles o prefeito da capital, Fuad Noman, que teve uma vitória maravilhosa junto do Álvaro Damião. E nós temos muito que trabalhar e entregar. O PSD estará à mesa das decisões, das principais decisões para as eleições do ano que vem, isso com certeza. O senhor falou que ainda falta tempo, mas as articulações começam agora. Tem alguns cenários. Se o Rodrigo Pacheco não for candidato ali ao governo do estado, o PSD poderia deixar a base ali do Zema na Assembleia? E uma outra questão, muito também se fala do Partido Novo, da candidatura do vice-governador Matheus Simões tentar ali uma reeleição ao governo do estado. Mas se fala que o Partido Novo não tem estrutura e que o PSD já circula ali nos bastidores uma possível aproximação. Isso seria possível? Existe conversas? Olha, diálogo nós vamos dialogar com todo mundo. O professor Matheus, assim como o Pacheco, também tem um gabarito, tem um conceito, tem um preparo, tanto intelectual quanto de disposição ao trabalho, muito grande para poder almejar ser governador de Minas. Aliás, ele o será. Tudo indica que o governador Romeu Zema vai renunciar até o início de abril do ano que vem para poder ser candidato a alguma coisa, e o Matheus será governador. Então, o governador Matheus tem dialogado com a gente constantemente, principalmente nas políticas públicas de Minas Gerais. É claro que no momento adequado sentaremos para tratar sobre eleições, não está nada descartado a possibilidade de caminharmos juntos, ou então termos o Pacheco de candidato, enfim, ainda é muito cedo para a gente cravar qualquer tipo de caminho. Fato é, o PSD tem bons nomes, o PSD tem um conjunto e uma equipe de qualidade de pessoas que podem colaborar em diversos postos. Nós teremos eleições no ano que vem para governador, para vice, para senador, para deputados federais e estaduais. Nós estaremos muito bem representados. O senhor falou aí do governo de Belo Horizonte, né, da prefeitura de Belo Horizonte, que o PSD elegeu o ex-prefeito Alexandre Calil, né, tinha o ex-prefeito Alexandre Calil como um dos seus filiados ali, representantes, e depois elegeu o prefeito Fuad Noman, que está aí no governo, mas que houve aí uma situação que todos lamentamos, né, que é a situação da doença do prefeito. Mas que é uma situação que chama atenção e que, de uma certa maneira, todos os belo-horizontinos têm interesse, né, de saber como é que está o governo da prefeitura. O senhor, que é um dos principais líderes do partido em Minas, o senhor que foi importante ali durante a campanha do prefeito Fuad, o senhor tem encontrado, tem notícias, qual que é hoje a situação do prefeito Fuad Noman, a questão de saúde dele? Olha, primeiro dizer que o prefeito Fuad está em plena recuperação, está em tratamento no Hospital Mater Dei, os boletins médicos têm sido publicados semanalmente, e eu tenho falado com a família quase que diariamente, tanto com os filhos quanto com a esposa. E o prefeito Fuad tem uma tendência de ter alta já nos próximos dias. Mas isso não significa que ele voltará imediatamente ao trabalho. Ele ainda deve fazer um trabalho de recuperação, de reabilitação, principalmente da voz, que ele passou por um processo de traqueostomia, enfim. Mas ele está forte, trabalhando para a sua recuperação, está lúcido e com toda a sua cognição em pleno estado. Então, logo, logo, nós aguardamos muito para que o Fuad possa voltar ao trabalho, voltar àquilo que ele conquistou junto de uma equipe, que é a eleição como prefeito de Belo Horizonte, para poder fazer aquilo que ele propôs durante a campanha eleitoral, cuidar do Belo Horizontino, cuidar da cidade, entregar obras, entregar aquilo que a população espera dele, né? Tantas obras que nós já vimos aí, contenção de enchentes, mobilidades, novos viadutos, enfim, tudo isso o prefeito Fuad logo, logo estará de volta ao lado do Álvaro Damião, que tem o substituído de maneira muito eficaz e eficiente, mas nós temos que aguardar a volta do Fuad para
para ele cumprir aquilo que ele se dispôs a fazer pela população de Belo Horizonte. O Álvaro Damião está como prefeito interino. Como que o senhor avalia essa gestão e se o PSD está tendo participação nesse governo do Álvaro Damião? Olha, o Álvaro não fez praticamente alteração nenhuma na equipe que foi montada pelo FUAD. Então, a relação é a melhor possível e a função do vice, alguém que é tida como de confiança, e o Álvaro é tido como de confiança do prefeito FUAD, está levando adiante aquelas políticas que foram apresentadas pelo prefeito e assim nós esperamos que continue. Porque é um conjunto, é uma equipe, é uma dupla que foi escalada pela população para poder conduzir as políticas públicas que eles se dispuseram a fazer por Belo Horizonte. Deputado, só voltando um pouquinho na questão da Assembleia, a gente viu toda a discussão ali do Propag. Queria perguntar para o senhor, tem clima ali na Assembleia para poder aprovar ali os termos de adesão ao Propag? E se com o Propag ainda existe chances ali dos projetos de privatização da CEMIG e da Copasa? Olha, perfeitamente, há uma disposição muito grande por parte da Assembleia, pelo que eu percebo, o sentimento dos deputados, do presidente Tadeu, de aprovar esses projetos que são condicionantes para o ingresso de Minas Gerais ao Propag, que é o novo programa de pagamento de pleno pagamento da dívida do Estado de Minas com a União. Agora, quanto à questão das privatizações, é uma discussão um tanto mais complexa. Percepção minha, deputado Cássio, hoje nós temos uma empresa que é a Copasa, que está talvez na dianteira dessas discussões. Eu acredito que a Copasa tenha mais condições de dar esse pontapé inicial das discussões de privatização. O governo do estado ele imagina que a Codenge, seja uma empresa interessante também para colocar na quitação da dívida conforme exige-se o Propag, né? 20% do valor total da dívida. A única empresa que alcança esse montante é a Codemig, e a CEMIG eu acho mais difícil, até pela questão histórica e o sentimento de pertencimento da CEMIG como patrimônio da população mineira, eu acho mais difícil de avançar. Será que passa ainda nesse mandato do governador? Olha, vamos fazer de tudo, porque o governador foi eleito governador do estado, 2 mandatos, defendendo essa pauta da privatização das empresas. Eu acho que é justo a Assembleia dar a ele a condição de debater esse tema e a gente colocar em plenário para ser apreciado pelos deputados. Se passa, se não passa. Outra questão ligada a essas privatizações que o governo do governador Romeu Zema não esconde que é uma das prioridades, tratado como prioridade, é a questão das estradas, que está em debate na Assembleia agora, a questão da Agência de Regulação dos Transportes Terrestres, a Artemig, aqui em Minas Gerais, né, nos moldes do que é a ANTT lá em Brasília. Só que essa discussão toda ganhou maior destaque por causa dos pedágios que podem ocorrer, né, que foram levantados, a possibilidade aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Como que o senhor vê que esse debate vai ser feito agora? Como é que vai ser a tramitação da Artemig e essa questão dos pedágios, dos projetos que querem impedir os pedágios aqui? O senhor acha que isso vai avançar como na Assembleia? Olha, eu espero muito que esses projetos que impeçam a cobrança de pedágios não evoluam. E digo por quê. É claro, ninguém quer cobrar pedágio, ninguém quer pagar pedágio também. A população ela já está muito assoberbada aí com impostos, taxas, tributos e tudo mais. Mas fato é que Minas Gerais já está há bons anos sem capacidade de investimento. Então nós, população, nós queremos estradas boas, mas nós não temos perspectivas do Estado ter condições de nos entregar essas estradas boas. Eu sou do sul de Minas e tenho uma proximidade muito grande com o estado de São Paulo. Você atravessa a fronteira, você fala, pronto, mudou da água para o vinho a qualidade das estradas. Mas logo que você entra em São Paulo, você já está pagando pedágio em quase todas as rodovias de lá. E paga sem reclamar, porque você tem entrega do serviço, você tem entrega das obras e do que a população espera. Em Minas Gerais, nós não podemos pensar diferente, desde que sejam cobrados pedágios justos e de que as obras sejam entregues à população. Você vai ganhar em eficiência, em segurança, você vai evitar acidentes, você vai salvar vidas e você vai entregar um serviço de qualidade. Aí sim, eu acho que a gente deve avançar nessa discussão. E a Artemig é uma agência que está sendo proposta pelo governo do Estado e debatida na Assembleia exatamente para poder cobrar do Estado e fiscalizar se essas obras de concessão, se essas estradas concedidas estão dentro daquilo que a população espera.
se a empresa está entregando o serviço de qualidade, se o valor do pedágio está um valor justo, um valor adequado, para não sobrecarregar o trabalhador, mas sim para poder fazer o trabalhador chegar em casa mais cedo, ele poder chegar ao seu trabalho com segurança, dentro de uma condição muito melhor. E deputado, o senhor ali acompanha a região de Passos, queria que o senhor comentasse como que o senhor vê a questão da fábrica ali da Heineken, né, ali na região. Sim, a fábrica da Heineken foi um presente que a nossa região ganhou, investimentos que já ultrapassaram 2 bilhões, inicialmente estava previsto 1 bilhão e 800 e parece que vai chegar em 2 bilhões e meio de investimentos. As obras já estão bastante adiantadas, a primeira fabricação está prevista já para final de maio, início de junho deste ano, e as obras de infraestrutura rodoviárias para permitir o escoamento dessas mercadorias também estão acontecendo. Nós tivemos uma participação muito grande para que a MG 050, que é a estrada que liga a nossa região central aqui, Joatuba, até São Sebastião do Paraíso, ela pudesse ganhar novas obras, dentre elas um trevo ali em Passos para poder permitir 430 carretas diariamente podendo passar por essa rodovia e ingressar com segurança. Então nós estamos acompanhando desde bem tempo, essas obras para que o desenvolvimento possa acontecer da melhor maneira possível. Com o desenvolvimento vem também problemas. E aí eu tenho tratado muito com o prefeito Diego, prefeito de Passos, para que a cidade se planeje também para amanhã não ter problema de criminalidade, com as pessoas que vêm de fora buscar empregos, também problemas de trânsito, né, de fluxo de veículos, né, para que a cidade tenha também condições de escoamento, enfim, todos aqueles problemas que vêm decorrente de um crescimento econômico e também populacional, a cidade possa estar preparada para suportar, né? Deputado, a gente já caminhando para o final, eu queria saber quais são os planos do senhor ali. Eu sei que o senhor fala que está no meio do mandato, mas os planos para 2026? É uma reeleição, deputado federal? Tá. Eu estou no meu 4º mandato de deputado estadual com muito orgulho, representando a nossa população mineira, e tenho um planejamento de, nas próximas eleições, me candidatar a deputado federal. Acho que é o momento de ter um novo desafio, de ir a Brasília, poder defender bem Minas Gerais e trazer bons resultados, né? Porque eu digo que político nada mais é do que funcionário público a serviço da população. Naquele momento das eleições, a população está depositando através do voto uma expectativa de que a sua vida vai melhorar e de que aquela pessoa escolhida ela vai dar conta de atender às suas expectativas. Então, a nossa obrigação, depois de eleito, é entregar à população essa expectativa, entregar resultados, entregar um trabalho correto, honesto, sincero e principalmente de resultados. Deputado, obrigada pela conversa. Volte mais vezes, sempre muito bem-vindo aqui no Café com Política. Eu quem agradeço e vai ser um prazer, Letícia e Hermano. Obrigada, viu, Hermano? Eu que agradeço o convite, sempre à disposição.